Eu venho à tribuna para comentar matéria publicada na imprensa brasileira sobre uma ação trabalhista movida contra uma empresa e que virou um pesadelo para o trabalhador. Esse trabalhador, senadora Vanessa, devido à reforma trabalhista instalada, ele ingressou na Justiça em 2016, queixando-se, entre outras coisas, de redução salarial, irregularidades, cancelamento de viagens que ele tinha já programado. Em resumo, os pedidos feitos por ele na Justiça de quebra de acordo, de contrato e de não pagamento de direitos que ele entendia ter, ele deveria receber em torno de 10 milhões se ganhasse a ação. Mas veja que ele perdeu a ação. E o que aconteceu? Ele terá que pagar 750 mil em honorários. Na sentença assinada em 7 de fevereiro de 2018, a juíza do trabalho, Adenir Alves Silva Caruesco, da primeira vara do trabalho de Rondonópolis, Mato Grosso, fundamentou sua decisão com base na nova regra sobre esse assunto da reforma trabalhista, que passou a vigorar, segundo ela, em novembro do ano passado. Segundo essa nova lei, quem obtiver vitória parcial na Justiça do Trabalho, parcial, deve pagar os honorários entre advogados, inclusive da outra parte. E quanto ao relativo aos pedidos que foram negados dentro do processo, o valor da sucumbência pode variar de 5% a 15% do total solicitado. Entre descontos indevidos em comissões de venda, benefícios não pagos e compensação por danos morais, esse cidadão pedia algo em torno de 15 milhões. A juíza condenou a empresa ao pagamento de 10 mil reais de indenização pelos cancelamentos que houveram. Mas, pelo outro lado, inocentou a concessionária de todos os outros questionamentos e fixou o valor da sucumbência em 5% do valor atribuído à causa. A magistrada justifica a sua decisão, afirmando que a reforma trabalhista foi publicada em 14 de julho de 2017, mas entrou em vigor em novembro. Segundo ela, tempo suficiente para as partes entenderem. Não houve entendimento, a decisão foi que o trabalhador terá que pagar 750 mil reais, só porque ele tinha de 10 a 15 milhões a receber. O trabalhador, claro, não tem os 750 mil, a repercussão é enorme na cidade, ele não vai conseguir um outro emprego. Por isso, senhora presidenta, que estou trabalhando muito na Comissão de Direitos Humanos, uma subcomissão especial para nós fazermos uma mudança nessa reforma para assegurar os direitos dos trabalhadores que estão sendo negados, como esse aqui é um exemplo típico. Nunca até hoje, quando o trabalhador perdia uma ação, ele tinha que pagar. Agora vai ter que pagar 750 mil porque perdeu a ação. Veja que ponto chegamos. Mas, além disso, senhora presidenta, eu tenho insistido, eu sei que há a intenção de votarem esta semana diversos projetos de interesse da mulher. Eu, senadora Vanessa, eu queria muito que o projeto também do deputado Marçal Filho, aprovado na Câmara, que é o PL 130, que assegura direitos iguais para o homem e mulher na mesma atividade, entrasse na pauta. Eu sei que há outros projetos, não há problema nenhum, entrem todos, então, que tratam do tema. A vantagem desse aqui é que ele não volta para a Câmara. É que nem uma época, eu me lembro, era um projeto, inclusive, de Vossa Excelência, e tinha o meu, dos vigilantes, só que o meu ia para a Câmara ainda, e o seu já vinha da Câmara para cá.
Fizemos um entendimento, se não me engano, eu fiquei de relator, e aprovamos esse foi sancionado e virou lei. Senador Paim, se Vossa Excelência me permite... Claro, é um assunto que trata, inclusive, do direito das mulheres. Mesmo daqui da Direção dos Trabalhos, primeiro para cumprimentá-lo, né? E Vossa Excelência ter separado o projeto para trazer esse é o projeto. Nós. É muito importante. Há um projeto semelhante, porém mais recente, do senador Lindbergh. Nós podemos analisar este projeto, aprovar e mandar para a Câmara. Vossa Excelência. E o presidente, senador Eunice Oliveira, já tem em mãos uma lista extensa de projetos que, desde semana passada, estão sendo votados na comissão. Alguns virão ao plenário, outros não, mas Vossa Excelência nos ajuda muito separando esse projeto, que vamos incluí-lo como prioridade. Muito obrigado, senador. Obrigada, Vossa Excelência. Sem prejuízo, se tiver um outro semelhante que vai para a Câmara, que vá, não há problema nenhum. Mas esse, se aprovado, e é do Marçal Filho. Eu não sei nem o partido do Marçal Filho, mas para mim não interessa o partido. Interessa que o projeto foi aprovado, aqui nas comissões também foi aprovado, só falta o plenário se decidir sobre a aprovação e ele vai para a sanção. Por isso eu peço o apoio também de Vossa Excelência. Mas eu aproveito esse momento, senador, porque, enfim, foi instalada a comissão mista que vai discutir a medida provisória 808, que trata do mesmo assunto, reforma trabalhista. O presidente é o senador Gladson Cameli e o relator será indicado nessa terça-feira. Lembro que essa comissão é fruto da medida provisória que o presidente Temer havia anunciado que iria vetar uma série de artigos, não vetou nenhum e mandou uma medida provisória que trata dos seguintes pontos: trabalho intermitente, negociado sobre legislado, trabalho da mulher grávida, jornada de 12 por 36, contribuição previdenciária complementar, trabalho autônomo, representação em local de trabalho, danos essa patrimonial, natureza salarial, diárias, prêmios e abonos, e ainda a aplicação da lei aos contratos de trabalho anteriormente à reforma trabalhista. Senhora presidenta, a redação não muda muito do que está no texto que foi votado aqui. Eu gostaria muito que no debate dessa medida provisória nós pudéssemos revogar alguns artigos, por exemplo, o trabalho intermitente, o negociado sobre o legislado, porque o trabalho intermitente vai fazer com que o trabalhador, no fim do mês, conforme o número de horas, em vez de receber, ele vai ter que pagar. Temos também essa questão da mulher gestante, que é um outro problema seríssimo, que ela vai poder continuar trabalhando em área insalubre. Temos essa questão do negociado sobre o legislado, que é um outro problemão, porque a lei vai valer para o empregador, mas não vai valer para o trabalhador. Enfim, eu tenho quase 70 emendas que apresentei, mas somando todas as emendas, são cerca de 1.000 emendas de senadores e deputados, que eu espero que elas sejam apreciadas e que ela vá na linha de atender os trabalhadores que estão sofrendo muito com essa reforma, que, segundo o Congresso dos Juízes que tiveram aqui em Brasília, inúmeras propostas são totalmente inconstitucional. Eu poderia destacar aqui inúmeras propostas que por nós fomos apresentadas, porque, lembramos de novo, né, o projeto chega com 7 artigos e saiu com 117. Acabou com o movimento sindical, praticamente, ou seja, enfraquece o movimento sindical, cria o contrato autônomo, onde os trabalhadores vão ter que assumir toda a responsabilidade dos direitos sociais. Pelo outro lado ainda, não permite que os sindicatos participem das comissões de fábrica. Tem esse artigo que diz que o trabalhador, se perder a ação, tem que pagar, como já foi o exemplo que eu dei. Ele vai ter que pagar uma fortuna,
750 mil nesse caso, de uma ação que ele deveria receber 10 milhões. Tem a rescisão de contrato, que conforme nós, nos debates que estamos participando na Comissão do Trabalho, que eu sou relator desse tema lá, da nova proposta da reforma, que estão fazendo rescisão até por correspondência. Simplesmente afasta o trabalhador e ele quer, se não quer, manda procurar o direito na justiça, com a ameaça, inclusive, dele perder e ter que pagar, entregando toda a sua indenização. Um outro ponto que também nos preocupa muito é aquele que, infelizmente, faz que o trabalhador, na hora de fazer o acordo, tenha que abrir mão de parte do fundo de garantia, de não receber mais seguro-desemprego. A que ponto nós chegamos? Temos a terceirização, que esfacela também os direitos dos trabalhadores, todo mundo sabe. Por exemplo, aqui na casa, nós temos mais de 10 empresas que aqui atuaram e não pagaram os direitos dos trabalhadores e simplesmente foram embora. Poderíamos falar aqui da jornada itinerante também. Podíamos falar aqui que até antes da reforma, o contrato do ano anterior valia se não houvesse acordo, agora não vale mais e você tem que partir de zero. Poderíamos falar aqui da retirada do direito através de acordo ou convenção coletiva, porque não vai valer mais, para o próximo ano. Podíamos falar aqui que a hora extra que não for compensada no banco de horas, o empregador paga menos do que pagava antes. Mas, enfim, senhora presidenta, são tantos artigos que ferem o direito dos trabalhadores que aqueles que não conhecem chegam a dizer que isso não poderia ser verdade. A responsabilidade solidária também desaparece, fortalece o princípio do trabalho escravo, fortalece, como está lá, a discriminação no mundo do trabalho, principalmente para a mulher. Por isso que eu espero que essa comissão especial, que está debatendo esse tema, consiga, até o dia 1º de maio, ter a primeira versão para apresentar nas atividades que teremos em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, maio, junho, julho, fazer com que a redação final chegue na mão de todos os candidatos a presidente da República. Mas, senhora presidenta, concluindo aqui esse meu tempo, eu quero falar de um outro tema, que são as emendas parlamentares. Eu adotei um sistema já faz mais de 2 décadas, onde eu mando, isso que é importante que todos saibam, emendas para os 497 municípios do Rio Grande. Eu tenho um sistema de computador que todos os municípios ganham 2 emendas, no mínimo, durante cada mandato. Hoje, antes era menor, hoje está em 250 mil, que corresponde, então, a mais ou menos 500 mil, depende da época em que a emenda entrou. É uma visão republicana que foi considerada por uma revista que faz análise inédita, mas eu o faço com muita tranquilidade, porque eu acho que as emendas parlamentares não podem servir como cabo eleitoral, e sim de você assegurar aos municípios o direito de receber aquilo que a lei lhes garante, e nada melhor que a justiça e a coerência. Para mim não importa se é do DEM, o município, se é do PSB, se é do PDT, se é do PT, se é do PCdoB, todos recebem o correspondente a 2 emendas. E a minha emenda de bancada, eu mando toda para a educação, senhora presidenta. Vai toda para a educação, em torno de, conforme o ano, de 10 milhões, 15 milhões,
E não quero saber também qual o partido que está no governo. Se é do PMDB, se é do PT, se é do PDT, se é do PCdoB, se é, enfim, de que partido seja. Eu mando sempre a emenda de bancada toda para a educação. Porque nós todos falamos tanto, né, que a saída é a educação, então é importante que a gente contribua. E, no meu caso, vai toda para a UERGS, que é a Universidade Gratuita do Estado do Rio Grande do Sul, que cumpre um papel importantíssimo no atendimento à nossa juventude, de forma tal que isso está mantendo a universidade. E é bom dizer, a questão de justiça também, que tem o apoio de toda a bancada gaúcha. Todos os anos eu apresento a emenda e a bancada gaúcha contribui para que seja aprovado. E como eu dizia ontem, senhora presidenta, numa entrevista que dei, ontem foi sábado, numa TV que deve ir a semana que vem para o ar, eu dizia que essa visão republicana e o compromisso de ter participado, viajado o país para construir a política do salário mínimo, eu, quando a fiz, estendi ela também para todos os aposentados, de inflação mais PIB, e que ia garantir que o aposentado que ganha mais que o salário mínimo também tivesse contemplado. Felizmente, essa parte não passou, mas nós conseguimos, pelo menos, manter para o salário mínimo a inflação mais PIB. Outra questão, senhora presidenta, é porque falam muito que nós não fizemos alteração no fator previdenciário. É um outro grande engano. Nós fizemos, sim, a alteração. Já aprovamos na reforma anterior aqui, o senador Tião Viana, na época, trabalhei diretamente com ele, nós construímos a fórmula 85-95, que permite que a mulher se aposente com 30 anos de contribuição e o homem com 35. Idade da mulher 55 e o homem 60. Isso já é lei. E depois, no governo Dilma, nós estendemos também para o trabalhador do regime geral da Previdência. Então, é bom que todos saibam, na área pública como na área privada, existe já uma lei, não precisa ficar refém do fator previdenciário. O fator previdenciário tem que ser retirado de cena. Ele já está fora, ninguém mais adota. Mas você que vai se aposentar tem que saber que você pode se aposentar com o salário integral, mulher 30 de contribuição, o homem 35. Mulher idade 55 e o homem 60. Isso é uma conquista da sociedade brasileira, mediante as grandes mobilizações que nós fizemos nesse país. Então, não fiquem preocupados, que bom que nós conseguimos, graças à mobilização nacional, graças à CPI da Previdência, que eu tive a satisfação de ser o presidente, Hélio José foi o relator, Mário Mota foi vice, tanto da questão da Previdência, como também do Estatuto do Trabalho, que eu sou o relator. Naquela você é o presidente, eu sou o relator, o senador Mário Mota. E da Previdência, eu fui o presidente, Vossa Excelência vice, e o Hélio José foi relator. Não tem mais reforma da Previdência esse ano, porque a própria Constituição proíbe. Como houve intervenção no Rio de Janeiro, não pode votar nenhuma proposta de emenda constitucional devido a esse movimento feito pelo presidente da República para que as Forças Armadas intervissem no Rio. Nós fomos ao Supremo para não permitir que a qualquer momento eles levantassem a intervenção e quisessem aprovar a reforma. O próprio governo anuncia que não vai levantar, que essa hipótese não existe. Então, não precisaria ter aquela ação. Tivemos aqui com o presidente Eunício Oliveira, com cerca de 100 entidades, e ele também se comprometeu que não tem mais reforma da Previdência esse ano. Então, você, mulher, que vai ter que trabalhar pela proposta original do governo, 19 anos a mais para se aposentar, não vai precisar mais. E você, homem, que teria que trabalhar 14 anos a mais, também não vai ser preciso.
Enfim, senhora. Seguem os informes que eu estava dando aqui, fazendo um pequeno balanço de projetos importantíssimos, que me perguntaram também na entrevista que dei, mas de quem é o autor do Estatuto do Idoso? É de nossa autoria. De quem é o autor do Estatuto da Igualdade Racial? De nossa autoria. Quem é o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência? De nossa autoria. Quem é o relator do Estatuto da Juventude? Tudo é lei hoje. Aí é benefício para mais de 150 milhões de pessoas de todo o país. De todo o país. Me perguntar, e a questão do Rio Grande? Eu apresentei um projeto aqui que, se fosse aprovado, resolvia toda a questão da dívida que o Rio Grande tem com a União. Porque lá atrás, o Rio Grande fez um empréstimo de 9 bi. Já pagamos mais de 30 bi. Estamos devendo ainda 55 bi. 9 bi, você paga quase 30 e está devendo 50. É porque eles usaram para calcular a dívida, aquela época que a inflação chegava quase a 70%, 60%. Totalmente irreal e ainda tinha mais uma taxa em cima. Agora, se pegar só a taxa Selic e fazer esse cálculo, a União é que tem que devolver para o Rio Grande do Sul. O projeto está na Comissão de Economia, vamos torcer para que ele seja aprovado, porque isso resolve o problema não é só do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados, porque esse cálculo feito com aquele juro na estratosfera é um absurdo. Então, dentro de um cálculo decente, porque aqueles são indecentes, com certeza a gente resolve o problema dos estados. Agradeço, presidente, agradeço a Vossa Excelência. Considere na íntegra os meus pronunciamentos e eu concordei com Vossa Excelência para presidir, para que a senhora possa fazer o seu pronunciamento.